Bom dia, somos as baianas mais lindas do Pelourinho, Yara e Sandra. Venham conhecer, tirar foto com a gente. A recepção aqui é muito boa, tá? Muito axé, muita saúde para nós todos. Um beijo. Venham. E agora a gente está se aproximando, pessoal, aqui da igreja que tem na sua construção cerca de 800 quilos de ouro. Essa igreja que fica aqui no meio, que a gente pode ver. Igreja e convento de São Francisco de Assis. Espanhol. Está ali na lateral à direita. O Adriano estava nos explicando que a igreja de São Francisco aqui é dividida em duas ordens, né? A primeira que pertence aos bispos e a terceira que pertence aos leigos, que é aquela ali mais atrás, escondida um pouco. Aqui à sua direita você paga pela visita, ninguém não paga não. Aqui são os azulejos portugueses. A igreja de São Francisco. O Adriano estava nos contando que a fachada da igreja ela é bem simples, porque era bem a característica de São Francisco. Ele era uma pessoa muito rica e abdicou dessa riqueza para se tornar, adentrar o catolicismo. Então as vestes dele eram muito simples e aí era simples por fora, mas um coração de ouro por dentro, de acordo com o que o Adriano nos contou aqui, e é o que representa essa igreja. Mais simples por fora, mas muito ouro por dentro. Esses quadros aqui que eu estou mostrando, o Adriano falou que são as passagens da vida de São Francisco de Assis, que é o São Francisco em questão aqui. A gente tem 5 de um lado e mais 3 do outro. Ele falou também que o teto é uma experiência tridimensional. Se você tiver de um ponto, parece que a Nossa Senhora das Dores ela está de olhos semi-abertos aqui no teto. E aí, se você anda para outra parte, parece que ela está com os olhos totalmente fechados. E a mesma coisa acontece com São Francisco de Assis, que em certo ponto parece que ele está ajoelhado, e quando você muda de posição parece que ele está totalmente de pé. Outra coisa, para quem não sabia, pessoal, a irmã Dulce, ela era baiana. O Adriano estava nos contando que tem essa porta aqui que é independente, que é o lugar onde os escravizados entravam. Eles não podiam adentrar a igreja, digamos assim, completamente. Então tem uma linha aqui, que é essa linha branca, que era até onde os escravizados poderiam ficar para ouvir a missa, né? Porque realmente daqui eles não dá para ver o altar. Então eles só poderiam ficar até aquela linha ali, e aqui eles entravam e aqui eles saíam. E é péssimo, né, pessoal? É uma situação muito triste, porque são pessoas que foram a escravidão toda já é triste, mas são pessoas que tiveram que abdicar da sua religião, da religião da onde eles vieram, e ainda, obrigados, forçados a viver uma religião que não era deles, não pertencia a eles, e ainda era dessa forma. E aí o Adriano estava nos contando também que quem, por exemplo, cruzasse essa linha ia sofrer alguma punição, né? Ia ser atado ali no Pelourinho, que eu vou explicar um pouquinho mais, e seria castigado. Esse lugar o Pelourinho era utilizado para castigar, os escravizados que cometessem alguma infração, alguma coisa desse tipo,
e ao mesmo tempo também para condenar, né, para castigar os bandidos que vinham da Europa. Aqui os azulejos portugueses. Esse painel está retratando o nascimento de São Francisco, tipo uma cópia do nascimento do menino Jesus. Aqui o Adriano falou que retrata o voto de pobreza que São Francisco de Assis fez para poder entrar para a igreja. Aqui Mais larga, a gente sim, esse lado pertencente às mulheres negras, eram separados. ah, entendi. Olha só, a gente tinha outra entrada aqui dos escravizados, só que eles eram separados. Esse lado aqui era para as mulheres e aquele outro que eu mostrei anteriormente era para os homens, porque eles ficavam separados. O Adriano falou sobre uma curiosidade que é: quanto mais rica a família que viesse assistir a missa, mais na frente eles ficavam, mais próximo do altar. Lá em cima a gente consegue ver a coroa portuguesa, que de acordo com o Adriano, a ideia era que a coroa portuguesa estava acima de tudo, o mais alto possível. E esse trabalho aqui luminoso que vocês estão vendo é tudo ouro. São mais de 800 quilos de ouro que foram utilizados para fazer, né, montar a igreja aqui de São Francisco de Assis. As laterais, os camarotes pertencentes às famílias dos coronéis, aos brasões das famílias, tá vendo? 3 camarotes à sua esquerda e 3 camarotes à sua direita. Ali o brasão das famílias. Santa Efigênia, Primeira Santa Negra, Santa Luzia, Protetora da Vista, e Santana, avó de Jesus. Olha só, até na igreja tinha camarote. E aí o Adriano falou que o camarote pertencia às famílias em vida, né? Ali tá o brasão de uma delas. E pertencia em morte também, porque as pessoas eram enterradas aqui na igreja também. E a gente tem ali algumas plaquinhas informando, né, quem é que está enterrado. Aqui tem várias partes em madeira, né, esculpido na madeira de jacarandá. Desculpem o barulho do ventilador que está aqui do lado. E aqui tem o Sagrado Coração, que também foi esculpido nessa madeira. A coroa do Espírito Santo, sustentada por 2 querubins. O mundo sobre as costas. Olha o tamanho dessas colunas sobre as costas do rapaz, tá vendo? Tem 2 aqui, 2 lá. Agora dá pra contar quantas voltas tem uma coluna só dessa aí? Quantas voltas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendendo o que seria isso aí? 7 7 pecados capitais. Todo o peso do mundo, todo o mal do mundo. Legal. São essas colunas salomônicas. Agora percebe aquele pássaro verde ali sobre ela, lá, no meio? Sim. O pelicano. No Brasil não tem pelicano não. O pelicano está ali porque representa o amor materno. Ele, quando não tem o que dar de comer para os seus filhotes, ele se autoflagela. Tira de si mesmo a sua própria carne para dar de comer aos seus filhotes. Nossa, que coisa interessante. Agora, olha o copido de uma só peça de madeira. Esse teto foi tirado de uma parte inferior de um navio. Ok? De um navio. Olha as cubas nas laterais. Na parte superior tem um Cristo de costa para cá. Tem um piano ali em cima escuro, igual eu, ó.
Tá vendo lá? Uhum. Ali aquela parte, só viúvas eram permitidas subirem para fazer o coro da igreja. Dava acesso ao claustro, onde os franciscanos têm sua reunião de clausura com a maior coleção de azulejos portugueses, mostrando um teatro moral da vida humana, os 7 pecados capitais, tudo em painéis de azulejos. Mas como está sendo restaurado, não vamos poder ter acesso ao claustro. O claustro, eles têm sua reunião de clausura por várias horas, clausurando, por isso dá até claustrofobia. O Adriano nos disse que daquela janela lá a gente consegue ver o nascer do sol. E essa aqui do outro lado, lá a gente tem a pomba branca. E desse outro lado aqui a gente tem a pomba amarela, que significa, né, a gente consegue ver o pôr do sol. Pessoal, tá bem quente aqui. A gente estava falando com o Adriano aqui a razão pela qual esse lugar se chama Pelourinho. Antigamente existiam pilares, ou de madeira, ou então de pedra, onde os escravizados eles eram atados, né? Ou também bandidos da Europa. E eles eram atados ali quando eles causavam algum problema, né? Ou infringiam alguma lei, ou agiam com desobediência mesmo, né? Eles eram castigados na praça ali, né? Para que ficasse bem visível, para que todo mundo visse. Por isso que esse lugar se chama Pelourinho. Daqui, ó. Sem eira nem beira. Aqui, aí a sua direita aí em cima. Eira, beira e tribeira. As famílias chamadas de eira era a família que tinha algo. As famílias chamadas de beira tinha um pouco mais. E tribeira eram os ricos. E sem eira nem beira, que não tinha nada. Ah, entendi. Aí, ó, então desce aí. Também tem uma técnica que é chamada feita nas coxas. É um ditado. Porque as telhas eram elaboradas nas coxas dos escravizados. Sim. Jorge Amado, o escritor, depois de criar a primeira República de Estudantes em 1928, ficou com tanta moral na cidade que todos os largos contêm nome de seus personagens. E aqui está a praça de Teresa Batista, cancela de guerra. Legal. Aqui, onde o Olodum faz os shows aos domingos. Inclusive amanhã das 15 às 19, o show do Olodum aqui, tudo isso aqui está lotado, viu? Olodum, pessoal, eu sei que tem muita gente que conhece, que é muito conhecido, mas tem pessoas que não conhecem ainda, né? É um grupo baiano aqui. É de axé, Adriana? Um grupo afro-percussivo, é. Ah, sim. No final, o melhor grupo afro-percussivo do mundo. Inclusive já fizeram colaboração com Michael Jackson também. Paul Simon. E aqui mesmo, exatamente essa rua aqui, onde passou o rei do pop, Michael Jackson, em 96. Toda essa rua aqui e a favela de Santa Marta. Algumas lembrancinhas também. A gente encontra... Na volta eu já olho. Obrigado. Obrigado. Aqui a moça oferecendo as lembrancinhas pra gente. Quem, né, vier aqui já garante a sua. As ruas são bem pequenas, né? Até porque não tinha carro na época, né, Adriano? Só charrete. E esses casarões à nossa direita, ó, fazia a proteção da cidade, viu? Não eram exatamente casarões, era uma muralha. Sim. Salvador foi praticamente uma cidade medieval, fora da era medieval. Então, toda a cidade, sendo essas casas de dentro, era protegida por essa muralha que começou no século XVI até o final do século XVIII. 1790, essa muralha foi escavada e construiu a duretinha da moldura, enrola. Deu papel de luz assim? Sim. Chegamos ao famoso Largo do Pelourinho. Largo do Pelourinho. E aqui, no centro da praça, ó, era praticamente aqui, ó.
E aquela casa onde o Michael Jackson fez o vídeo foi ali o primeiro cartório do Brasil. Comprando aqui, registravam no cartório e podiam levar para qualquer parte do Brasil. Ok? Ana nos explicou que aquela pilastra que eu falei que era de madeira ou de pedra ficava aqui no meio, né, bem próximo de onde está esse moço aqui, e é onde eles, né, machucavam e puniam os escravizados e também os bandidos que vinham da Europa, e servia como exemplo para que os outros, né, não repetissem, não agissem com desobediência. E depois, quando eles arrancaram essa pilastra daqui, eles deram o nome para esse lugar aqui, que hoje é chamado de Pelourinho. O melhor restaurante está aí, o Senac, a escola da culinária baiana e brasileira. Onde tem o melhor restaurante. Você paga R$ 75,90, você tem acesso a 40 pratos. Na lateral que está a esquerda, tá vendo? Então ali é lá O Adriano estava nos contando, pessoal, que essa igreja aqui na frente que eu estou mostrando, ela foi construída pelos escravizados que escolheram seguir o catolicismo. E eles só podiam trabalhar na construção dessa igreja quando eles estivessem de folga, né? Eles eram escravos e ainda, né, quando sobrava um tempo, digamos assim, quando eles tinham algum tempo livre, eles poderiam construir a igreja. E eles só tinham esse tempo livre, na real, quando era noite. Só que na época da construção não existia luz. Então como é que eles iam construir isso à noite? Então eles construíam a igreja somente em dias de lua cheia, porque aí eles se guiavam pela luz da lua. E é por isso que ela demorou mais de 90 anos para ficar pronta, porque imagina você ter que trabalhar somente na luz da lua. Demorou bastante tempo por essa razão, mas é um fato muito interessante e uma loucura, né, pessoal? Como que as pessoas tratavam as outras dessa maneira, dessa forma. A gente tem que estar sempre lembrando isso para que a gente não volte a fazer coisas desse tipo com as outras pessoas. Aqui a gente tem a primeira faculdade de medicina do Brasil. E ali é o acesso à biblioteca, contendo o acervo original dos primeiros livros e as estátuas dos primeiros médicos da história da medicina. Aí várias empresas e vários empresários teriam seu espaço, como você pode ver, de 1 a 10% desses casarões vivem pessoas, viu? Sim. A maioria, tudo como você pode perceber, restaurante, bares, artesanato. E pessoal, foi durante a escravidão também que foi inventada a capoeira. E o Adriano disse também que ele é instrutor de capoeira, ele tem um projeto que ensina capoeira para o pessoal de uma comunidade. Então a capoeira também era muito mal vista pelos portugueses, porque qualquer coisa que juntasse aquele povo, né, que eles ficassem em comunhão, era mal visto pela coroa portuguesa. Então era uma forma de resistência e de expressão do povo escravizado. Aqui tem o pessoal vendendo artesanato, a gente encontra bastante. Para garantir a lembrancinha, tem artesanato feito com búzios, bastante chaveiro. Olha só, Adriano nos contando que aqui em Salvador tem cerca de 372 igrejas. Então a cada 100 metros mais ou menos você encontra uma. E aí eu tinha lido antes que tinha pelo menos 365, que era uma para cada dia do ano. Mas ainda já até passou essa quantidade. É outra curiosidade aí, pessoal. Agora a gente está indo ali na Dona Suzana, que eu vou explicar um pouco para vocês a história dela. Ela tem um restaurante e aí o Adriano está nos acompanhando e a gente está indo aqui
Começando aí pela beira do mar.